Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas e 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá. A morte. A estrela. Sete de espadas. Dez de copas. Rei de pentáculos ou rei de ouros. A roda da fortuna. Seis de espadas. Oito de copas. O eremita. Pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Nove de espadas. Três de pentáculos ou três de ouros. Nove de paus. Sete de copas. Sete de pentáculos ou sete de ouros.
a alta sacerdotisa, pajem de paus, a lua, ás de paus, três de copas, e a força. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarot 75. Meu nome é Fábio e sim, mostra exatamente uma transição. Uma transição e uma transição importante. Por que, Fábio, uma transição importante? Porque as duas cartas energéticas me mostram dois arcanos maiores. Um arcano de transformação e passagem e um arcano de renascimento e regeneração. Bem aqui. Me mostra a morte e a estrela. Seguido, no caso da estrela, nós temos dois arcanos maiores. Um arcano de finalização e transformação e um arcano de recomeço e regeneração. Isso significa que você se transformou, é como praticamente você estava dentro de um casulo e você saiu desse casulo transformada ou transformado. Depois de quê? Depois de uma situação, bem aqui, olha, você recebeu essa sua mudança, essa sua transformação, ela deu por uma questão, bem aqui, olha, por uma questão de algum tipo de trapaça que ocorreu no seu âmbito familiar. Exatamente, alguma trapaça, alguém fez uma trapaça no âmbito familiar que fez com que você mudasse a sua roupagem. Essa pessoa agiu de forma desonesta com você. Essa pessoa que você considerava da sua família, essa pessoa que você tinha laços de família, essa pessoa apunhalou você pelas costas, bem aqui no 7 de espadas. Exatamente. Exatamente isso. E essa pessoa, ela fez com que você, na época, perdesse alguma coisa de valor. Você perdesse alguma coisa de valor. Mas o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa não esperava a sua mudança. Exatamente. Essa pessoa não esperava que você mudasse. Essa pessoa não esperava e não espera que essa situação seja resolvida. Essa pessoa pensou que você fosse sair na pior. Mas aqui mostra, olha aqui, o rei de pentáculos ou rei de ouros. Você está na energia do rei de ouros. Mesmo com a situação turbulenta aqui, mostrando na roda da fortuna essa situação de instabilidade que você está passando, mas mostra que essa situação vai ser resolvida no 6 de espadas. Exatamente. E quando essa situação for resolvida,
até por causa dessa sua mudança que logo no começo mostrou a morte e a estrela, essa sua regeneração, ela mostra essa sua regeneração e detalha a transição do onde que você passou para que você houvesse essa transformação e essa transição. Tá vendo aqui, olha, a roda da fortuna? A roda da fortuna pode mostrar essa instabilidade. Inclusive, essa instabilidade foi refletida no 6 de espadas. Você está vendo aqui as águas agitadas? Tá vendo aqui? Mas o que significa isso, Fábio? Significa que você está na energia do rei de pentáculos e essa pessoa que te traiu, que te apunhalou pelas costas, que você considerava como família, você vai conseguir superar, porque aqui mostra uma grande atribulação, e a atribulação é o que? A roda da fortuna. A roda da fortuna, ela é uma atribulação que ela veio até você, e uma atribulação grande porque é um arcano maior. Mas lembre-se que a atribulação e o choro, como diz na palavra na Bíblia, o choro não dura a noite toda, porque pela manhã vem o refrigério. E aqui mostra. A roda da fortuna, ela mostra uma instabilidade, mas ela também mostra que se um dia você está por baixo, você pode amanhecer por cima. Ou se um dia você estiver por cima, você pode amanhecer por baixo. Mas, Fábio, como é que eu vou saber se amanhã eu vou me dar bem ou eu vou me dar mal? Pela seguinte situação: quando aparece a roda da fortuna e mostra essa instabilidade que você está passando, o resultado que você vai ter é a próxima carta energética, que é o quê? É o 6 de espadas. E o que o 6 de espada me mostra? Mostra a resolução do problema. Lembrando que espadas é elemento ar e ar é elemento mente. E a mente, quando se está aliviada, quando a mente sai do problema, é porque a situação foi resolvida. E no 6 de espadas me mostra isso. Mostra uma água calma e mostra terra à vista. Então, essa situação que numa carta de espada se encontra água, se encontra uma água agitada, significa que as suas emoções, porque copas é água. E o que uma água está fazendo numa carta de espadas? Está mostrando que a sua mente e as suas emoções estão no momento, nesse turbilhão da roda da fortuna, mas lá na frente mostra a resolução, lá na frente mostra as águas calmas e lá na frente mostra a situação prometida a você. Então a carta 6 de espadas mostra uma resolução positiva dentro do resultado que você precisa ter diante dessa pessoa. E nisso, quando você tiver esse resultado positivo voltado a você, me mostra aqui, olha, a carta, o quê? 8 de copas. 8 de copas mostrando para você, você seguindo em frente. Você mesmo sentindo que você tem algum tipo de sentimento, você vai começar a perceber que você precisa seguir em frente. Que aquilo que não funcionava mais, você tem que deixar para trás. Vocês têm que aprender com as situações e com os erros, e mesmo que você tenha sentimentos presos no passado, a espiritualidade pede para que você use a prudência sobre essa questão. E o eremita te diz isso. Os sentimentos que você tem no passado, os sentimentos que você está preso no passado, pensando que aquela pessoa e aquelas pessoas eram a sua família, que você um dia foi traída, você um dia foi traído, aquelas pessoas te apunhalaram, que você um dia pensou que aquelas pessoas iriam cuidar de você. O que acontece aqui? A espiritualidade pede para que você se vista da energia do eremita, para que você se vista da energia da quê? Do eremita. Do quê? Porque o eremita está segurando o quê? Uma lanterna. E uma lanterna que mostra nas entrelinhas, e nos pés do eremita tem uma serpente. O que significa isso?
significa a sua destreza, a sua esperteza, a sua sagacidade de ver que aqueles sentimentos que você deixou no passado para aquela pessoa ou aquelas pessoas que te apunhalaram pelas costas, é para que você veja com sabedoria e sagacidade que aquelas pessoas que você considerava como família, que aquilo que você considerava que era a pessoa que talvez não te trairia, você veja com os olhos da cobra. Como Jesus tinha os dois olhos, que um ele olhava como pomba e o outro ele olhava como uma serpente, que ele conseguia ver o lado bom da pessoa e o lado que aquela pessoa poderia fazer para traí-lo. Então o eremita, ele vem aqui e mostra isso. O eremita, ele traz o que? A prudência, a sagacidade, aquela situação que você vê nas suas entrelinhas sobre essa questão do 8 de copas. Lembrando que copas vem do quê? Da água e vem dos sentimentos. E copas pede para que você deixe os seus sentimentos para trás e você siga em frente com prudência e sagacidade que o eremita mostra. O eremita pede para que você inicie um novo trajeto aqui no Pajem de Pentáculos, que você inicie o quê? Uma nova caminhada, que a caminhada vai ser próspera. Por quê? Porque um Pajem de Pentáculos é o início de uma jornada, mas lembrando que é um Pajem de Ouros, que você vê, olha, o campo vasto, o campo fértil para que você consiga semear toda aqueles seus planos que você deseja. Vai ser fácil? Ninguém falou que vai ser fácil. Inclusive as energias falaram que não vai ser fácil. Muitas coisas vão vir à tona. 9 de espadas, lembrando que você vê, olha o lençol. Olha o lençol. O lençol tem o quê? Tem copas. Situações do passado vão vir à tona. Situações com aquelas pessoas ou aquela pessoa do passado vai vir à tona. Porque se você for ver a ligação, olha, do 9 de espadas, aonde é que está ligada? Bem no 10 de copas. Que é aquela pessoa que você considerava como família ou aquelas pessoas que você considerava como família. Exatamente. E aqui toda a situação mostra aqui, olha, 3 de pentáculos. Você está vendo um grupo de pessoas e você está vendo você saindo da situação. Isso aqui é você saindo. Isso aqui é você tendo que... E você está saindo com um martelo na mão. Sabe o que significa isso? Você saindo com um martelo na mão? Que você será o quê? A dona ou o dono do seu próprio destino. É você que vai ter que fazer a construção com as suas próprias mãos. É você vai ter que construir tudo com as suas próprias mãos e você vai ter que fazer tudo com suas próprias mãos. E aqui está mostrando. Tá vendo? Aqui o pessoal está dizendo a Deus, vai lá. E você falou, eu vou construir. Eu vou finalizar aquilo que ficou de ser finalizado. Muitas coisas suas vão mostrar essa instabilidade que está ocorrendo na sua vida, mostra que você vai se tornar muito fechada ou fechado para muitas coisas que vão acontecer. Mostra aqui no 9 de paus, lembrando que paus é uma carta de fogo. E eu vejo aqui, olha, você está vendo essas ataduras bem aqui? São as ataduras da sua cabeça, de tudo aquilo que você levou. De todo o castigo que você levou. E você se tornou uma pessoa o quê? Mais fechada ou mais fechado. Mas não fique, porque a espiritualidade pede para que você não fique fechada, para que você não fique fechado. A espiritualidade pede para que você siga os seus sonhos, mas para que você faça a sua estratégia com um pé na frente do outro, sem abraçar o mundo com as pernas. E o 7 de copas pede isso. Mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 copos, vamos dizer assim, ou 7 jarras, ou, né, ou 7 cálices, e aqui são os seus sonhos. E lembre-se que a espiritualidade diz, para que você siga os seus sonhos, você tem que tirar os seus sonhos das nuvens e materializá-los no campo terreno. E para que você faça um de cada vez. Porque a terra não foi feita em um dia. Foi feita em 7 dias e o Senhor descansou nesse último dia. E aqui pede o mesmo. Faça uma coisa de cada vez. Mesmo que você queira abraçar tudo, não abrace. Faça um passo de cada vez. Exatamente isso. Um passo de cada vez. Escolhas vão vir para você no 7 de pentáculos ou 7 de ouros. Lembrando que ouros é o quê? É o momento que você se encontra nesse plano. E situações vai acontecer com você de que vai testar você de dizer: devo seguir em frente ou devo continuar com coisas do passado? E quando essas dúvidas aparecerem, que é o que mostra aqui, duas situações muito claras. Dúvidas vão aparecer, situações do passado e situações do futuro, que vai pedir a você a fazer o seu julgamento. Você vai ficar com aquela pessoa que você já conheceu e você sabia que deu errado? Você vai continuar e o seu julgamento mostra bem aqui na primeira, na segunda e na terceira. Olha aqui. 7 de pentáculos, a alta sacerdotisa no meio, que é um arcano maior, e o pajem de paus. O que quer dizer com isso, Fábio? Significa o quê? Significa um alerta energético. Por que, Fábio, você está falando isso de um alerta energético? Pela seguinte situação. A alta sacerdotisa está no meio e existem 2 pilares. Existe um pilar escuro e um pilar claro. No 7 de pentáculos, existe 2 colheitas. Existe uma colheita já testada e uma colheita nova. E no lado direito existe um pajem de paus. O que é um pajem? Você se lembra que eu já falei para cada um de vocês que pajem é um pensamento inicial e até um pensamento infantil, ou enfim, um pensamento ou um raciocínio inicial, uma ideia que ainda não foi muito bem formada. E o que a espiritualidade pede para você aqui? A espiritualidade pede que essa situação entre o novo e o velho, como repete no 7 de pentáculos, entre o novo e o velho, mostra, olha o que mostra. Mostra a lua. Por que está mostrando essa lua depois do pajem de paus? É porque a espiritualidade pede para que você tome cuidado, para que quando você fizer os seus julgamentos iniciais, alguns julgamentos iniciais podem ficar o quê? Encobertos. Situações voltadas a essa pessoa que você está pensando ainda são coisas encobertas, não são coisas claras. E o pensamento ou uma atitude que você pode tomar em relação a essa pessoa pode ser uma atitude precipitada. Por isso que apareceu o pajem de paus em relação à escolha da sacerdotisa entre um pilar e outro, e a escolha do 7 de pentáculos entre uma colheita e outra, entre a colheita nova ou a colheita antiga, entre o pilar escuro ou pilar claro, e tem o pajem de paus. E o mais interessante é que você tem o pajem de paus e depois você tem o quê? A lua do lado. Então você vê um julgamento precipitado de uma situação que se encontra ainda nebulosa. E olha aqui a alta sacerdotisa e o 7 de pentáculos. E o mais interessante de tudo isso, que eu tenho mais a dizer, é que
essa situação, que é o que mostra, é uma situação totalmente carnal com essa pessoa, me mostra 3 pessoas nessa situação e eu vejo que alguém aqui nessa situação está segurando os instintos e usando o quê? Usando mais o cérebro. Então existe 3 pessoas, vocês tomem cuidado, porque você pode estar no meio de um triângulo amoroso que envolva, olha aqui, ó, a pessoa, tá? O Ás de Paus, que é o quê? É o quê? É um relacionamento carnal. No meio de quê? 3 pessoas e alguém nessa situação aí, olha, tá usando mais a cabeça do que o instinto. Então você tome muito cuidado nessa terceira linha que eu vi aqui agora, sobre essa questão do 7 de pentáculos, da alta sacerdotisa, o pajem de paus, com a lua logo no centro. A lua está logo aqui no centro. Sobre esse julgamento dessa pessoa que se encontra envolvida ou envolvido com uma pessoa e pode te botar no meio, e essa pessoa pode estar totalmente ou está totalmente irracional. Por que, Fábio, você está falando que essa pessoa está totalmente irracional? Por causa da força, e a força é um arcano maior. E quando aparece arcanos maiores ligados a situações de triângulo amoroso, a pessoa em questão está segurando mais os instintos e usando mais a cabeça em relação a você, apesar dessa pessoa sentir uma forte atração por você aqui no Ás de Paus. E é uma forte atração. Como você sabe que é uma forte atração, Fábio? Porque é um Ás. Bem aqui, olha, um Ás de pau, um Ás de fogo, envolvendo esses 3. E por isso que no final aparece o leão. O leão é o quê? É um animal selvagem, é um animal de fúria, é um animal de grande desejo. E aí nisso existe essa mulher segurando esse leão, que é esse desejo incontrolável dessa pessoa, que em algum momento essa pessoa vai usar de quê? De raciocínio em relação a você, e por isso que a energia central para você está sendo o 9 de espadas. Bem aqui, olha, tá vendo a sua preocupação com a questão do relacionamento? Essa pessoa tem uma grande admiração por você e sabe da sua capacidade, mas você não se perca com as suas emoções, porque primeiro você, segundo você e terceiro você. Lembrando mais uma vez que o livre-arbítrio sempre será uma ferramenta energética e espiritual para que você tome a decisão que mais for conveniente a você. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.